Olá, saudações. Eu me chamo James Pinheiro. Estamos iniciando mais um programa A Estrela de Belém. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante sobre oração e sobre a fé. A ligação que, ao meu entender, tem a fé e a oração. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva, que você assine o sininho, que você curta, compartilhe se esse vídeo te edificar de alguma forma, que você compartilhe com seus amigos. E eu creio que quanto mais pessoas você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas e essas informações que eu vou passar, que eu acredito que são informações preciosas, vão edificar não só a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Então, assim, eu fiz uma pesquisa aqui e o significado de oração, segundo o dicionário. Eu vou ler aqui. Oração trata-se de um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com seres divinos através das súplicas, da ação de graça, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. A oração pode ser feita de forma individual, em grupo, em um meio público ou privado. O que eu acho interessante referente a tudo isso, né, ao que diz respeito à oração, é que muitas vezes, né, nós fomos ensinados que tudo que é problema que a gente tem na nossa vida, ou tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que pedir a Deus, né? Nós temos que fazer oração e levantar um clamor a Deus e esperar muitas vezes que o milagre aconteça ou que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Só que assim, o que é interessante referente a isso, que muitas vezes não foi ensinado a nós, é que assim, a oração, se você pegar a palavra oração e dividir ela no meio, você vai ver que tem duas palavras, orar e ação. Então assim, você faz a oração, só que você tem que ter ação, você tem que ter a atitude para que você alcance aquilo a qual é o seu pedido, aquilo a qual é a sua necessidade. Por exemplo, eu quero citar aqui um texto muito conhecido, um texto bíblico, que é sobre a mulher com fluxo de sangue, né? A Bíblia narra uma história que tinha uma mulher que ela tinha uma hemorragia, e essa hemorragia já durava 12 anos, né? E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu sustento, né, com médicos, com tudo aquilo que estava ao alcance dela, mas ela não conseguiu a cura, né? Ela não conseguiu a cura até que ela ouviu falar de Jesus e ela foi até onde ele estava, né? E aí Jesus estava ensinando no meio dos discípulos e uma hora ele fala assim, quem me tocou? Aí os discípulos até questionam, né? Fala assim, como quem te tocou? Você está no meio das multidões, as multidões estão te apertando, como você pergunta quem te tocou? Aí Jesus diz, é porque eu vi que de mim saiu poder. Aí nisso a mulher se manifestou, né? No meio de todos, né? E aí para resumir a história, Jesus falou para ela, mulher, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Então, qual que é o ensinamento que Jesus deixa através dessa passagem bíblica? Assim, vocês acham que Jesus não sabia quem tocou nele? Você acha que Jesus não sabia qual que era a enfermidade daquela mulher? E o que ele quis deixar com esse ensinamento? Ele quis deixar que, muitas vezes, problemas que nós temos na vida, as dificuldades, não depende única e exclusivamente de um milagre. Não adianta você chegar para Deus e ficar lá orando. Ora, tem pessoas que oram 2, 3, 5 vezes ao dia e pede, e muitas vezes aquilo que você pediu você não recebe. Por quê? Porque muitas coisas nós temos que usar a nossa fé, né? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela é a certeza absoluta de que aquilo que nós estamos esperando vai acontecer como que se já tivesse acontecido. Então, assim, pela fé, uma oração, assim, ao meu ver, que eu entendo hoje que é a oração da fé, seria uma oração de agradecimento. Então, por exemplo, só dar um exemplo aqui, você está desempregado.
Em vez de você ficar pedindo, Deus, me dá um emprego, me dá um emprego, você tem que agradecer, Deus, obrigado pelo meu emprego, porque pela fé eu já conquistei o emprego. Aí volta lá atrás, quando eu disse que a palavra oração, se você dividir, são duas palavras, orar e ação. E você tem que ir atrás do emprego. Não adianta você ficar, por exemplo, na sua casa, orando, achando que o emprego vai bater na sua porta. Isso pode até acontecer, mas não é bem assim. Não é bem assim que a gente vê, né? E talvez você está me ouvindo hoje, né? Aí você fala, poxa, mas tem tantos outros textos que dá base para outras coisas. Mas, assim, esse ensinamento de Jesus, o que ele deixou claro ali para a mulher que estava com a hemorragia? Ele disse, mulher, a tua fé te curou. Ou seja, Jesus podia ter falado, não, mulher, vem aqui que eu vou impor as minhas mãos, eu vou fazer uma oração e você vai ficar curada. Não. Ele falou, a tua fé te curou. Então, muitas vezes, problemas que a gente tem na vida, dificuldades, né, assolações, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir a fé. Nós temos que agir a fé. A fé é algo que Deus deixou que ela está acessível a todos nós. Todos nós podemos usar a fé, podemos usufruir da fé. Você não precisa ficar só pedindo, ou você não precisa ficar dependendo de um guru, de uma pessoa, do mestre, para que ele venha e interceda por você. Todos nós temos essa ligação, temos esse poder dentro de nós, que já foi nos dados, né? Já foram nos dados. Então, é muito importante nós nos atentarmos para esses dois pontos, que a oração e a fé, elas andam junto, né? Até tem um outro texto que fala assim, que a fé sem obras, ela é morta, né? Até fala assim que, me mostre a tua fé sem as obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. E isso é algo assim, importante, né? Não adianta também você falar que tem fé, eu tenho fé que Deus é poderoso, que Deus vai me ajudar, que Deus vai trazer o milagre, mas você não fazer nada para que isso aconteça na sua vida. Então, assim, é lógico que é muito mais cômodo, como alguns lugares ensinam, né? Você pede tudo a Deus, você coloca a sua vida nas mãos de Deus e o milagre vai acontecer. E aí muitas pessoas acabam sendo frustradas, né? Ou você coloca um dinheiro no envelope que o milagre vai acontecer. E infelizmente não é assim que funciona, né? Então, o que eu quero deixar para você com esse ensinamento? Que assim, a nossa oração tem que ser motivo de gratidão, né? Porque quanto mais você é grato, mais coisas boas você atrai. Então, começa a agradecer a Deus, por exemplo, porque você tem olhos. Começa a agradecer a Deus porque você tem 2 braços, porque você tem 2 pernas, porque quando você chega em casa do trabalho tem um banho quente para você tomar, tem uma cama para você deitar. Tem muitas pessoas que não têm isso. E muitas vezes nós só damos valor àquilo que... só damos valor para algo quando nós não temos mais, quando nós perdemos, né? E em tudo nós temos que dar graça, né? Nós temos que ser grato, porque quanto mais nós somos agradecidos, mais coisas boas acontecem na nossa vida, né? Então, assim, eu quero fazer um desafio para você que talvez tenha orado já em relação a tantas coisas, né? Você tem esperado um milagre. Eu não sei qual a religião que você frequenta, ou se você tem uma religião, ou tem uma crença em alguém, ou em algum ser, ou em alguma divindade. Mas, assim, faz uma experiência. Por exemplo, pega uma folha de caderno e escreve assim, como é que está a sua vida hoje? Minha vida hoje está assim, como é que está? Aí você descreve a área profissional, a área familiar, a área acadêmica, todas as áreas. E aí você escreve uma outra carta, como você gostaria que a sua vida tivesse. Aí você coloca naquela carta, mas você coloca tipo no presente. Eu estou feliz, muito feliz, porque hoje a minha vida é assim, hoje no meu trabalho as coisas fluem assim, hoje na minha casa as coisas são assim. E escreva do jeito que você gostaria que fosse, mas assim... pela fé, né?
você afirmando no presente como que se já tivesse acontecido. E você vai ler esse papel, essa carta, pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer vai ser ler essa carta, e na hora que você dormir. E aí, essa outra carta que você escreveu, que é a sua forma realmente como tá, com os problemas de vida, você vai tocar fogo e assim, como que no mundo espiritual aquilo lá não existisse mais na sua vida. E faz isso durante 3 meses. E agradecimento. A sua oração, em vez de ser súplicas, vai ser agradecimento, né? A palavra pedir, né? A tradução do pedir, do pedir bíblico é determinar, né? Então, em vez de você pedir, você vai determinar que as coisas vão acontecer. E isso vai se materializar na sua vida, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, cientificamente se chama o colapso da função de onda, né? Então nós temos poder, nós temos assim a capacidade de criar, de mudar a existência ao nosso redor, né? E assim, só que assim, as coisas não acontecem da noite pro dia, né? As coisas para se materializar, primeiro a gente tem que criar aqui na nossa cabeça. A gente criou na nossa mente, a gente começou a agradecer, começou a manifestar, começou a colocar emoção, sentimento. Por exemplo, dá um exemplo, você mora de aluguel, você quer conquistar a casa própria. Começa a agradecer pela sua casa, fala: Deus, obrigado pela casa que eu tenho. Você escreve como que é a casa que você quer, o quintal, quantos quartos, o que tem dentro da casa, e começa a agradecer, começa a agradecer. Quando você criar a imagem mental do que você quer, você vai começar a se manifestar, né? Mas não ficar de braços cruzados esperando que isso caia do céu, mas você vai ter ação, né? A fé sem obra é morta, né? E oração, você vai começar a ter a ação. E aí você vai começar a ouvir a sua intuição e você vai ser direcionado ou a trabalhar mais, ou a mudar de emprego, ou as coisas vão acontecer, vão fluir para que isso se materialize na sua vida, né? E assim, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. A gente planta, exemplo até mesmo de uma semente. Quando você vai plantar uma semente num vaso, você vai lá, cava a terra, coloca a semente e rega. Mas assim, você vai lá no outro dia, você vai ver a árvore nasceu, ou a planta, ou a flor nasceu, que você plantou? Não. Você vai ficar lá cavando lá para ver se está nascendo? Não. Você vai colocar, vai regar, e assim, você tem certeza que vai passar 1, 2, 3 semanas e ela vai brotar e vai começar a nascer algo. Não é assim que funciona? Da mesma forma é com a nossa fé. A gente vai regando, vai fazendo as orações de agradecimento referente àquilo que a gente quer, e assim, a gente tem que ter certeza que aquilo vai acontecer, independente do tempo que levar. Da mesma forma uma gestante, né, quando ela está grávida. A barriga dela, no começo, não fez nenhuma mudança. Aparentemente não tem nada, mas ela tem certeza que ela está grávida, ela sabe que no ventre dela vai estar gerando uma criança que daqui 9 meses ela vai dar à luz a um bebê. Então assim, ela vai esperar, vai dormir, vai acordar no outro dia, às vezes 1 semana, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, não vai ter mudança nenhuma mais. Assim como ela tem a certeza de que a criança está dentro dela e está crescendo, a mesma forma é a fé, né? Então, eu quero deixar esses ensinamentos, né? Que a gente possa... eu acredito assim que as nossas orações deveriam ser mais ou menos 80% a 90% de agradecimento e uns 10% de pedido, né? Porque assim, às vezes eu penso assim, né? Eu falo assim, poxa, imagina se você tem um filho, né? Você tem alguns filhos, e aí você fala, ó, eu vou deixar lá um talão de cheque em branco assinado, na hora que você precisar, você vai lá, preenche o valor e paga uma conta, paga, por exemplo, um fornecedor, você faz o cheque e compra aquilo que você precisar, e seu filho toda hora que está numa necessidade fica, pai, eu estou precisando de pagar a minha conta de luz, pai, não tem comida no armário, mas você fala, poxa, mas eu não deixei o talão de cheque aí assinado só para você preencher, ir lá e comprar?
Da mesma forma é Deus conosco, né? Ele nos deu a fé, né? E fala que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então, assim, não fala algumas coisas, mas sim, tudo é possível ao que crer. Então, eu quero deixar esse ensinamento com vai ser o ensinamento de hoje, né? Isso é algo que me ajudou muito, né? Porque no passado eu ficava pedindo e muitas vezes as coisas não aconteciam da forma que me foi ensinada. E a partir do momento que eu aprendi a usar a fé, a exercer a fé e a usar a oração de agradecimento, de agradecer as coisas antes delas acontecerem, as coisas começaram a fluir na minha vida. E da mesma forma que começou a fluir na minha vida, eu tenho certeza que vai fluir na sua vida. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e nos vemos em breve.